Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aqui no meu canal Meditação e Espiritualidade, aqui no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, já inscreva-se aqui no canal para você poder ter acesso a todo o conteúdo que eu tenho aqui disponível para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. E hoje eu vou trazer aqui um conhecimento e uma informação muito importante para quem busca a cura interior e a cura espiritual, que é através deste método PES. Não é aquele jogo de futebol, certo? É PES com outro objetivo. Então fica comigo nesse vídeo, que até que no final deste vídeo ainda vou ter uma surpresa para você. Então, vamos lá para você entender o que é o método PES. Vamos primeiro perceber quais são os três pilares deste método de cura interior e cura espiritual. Então, temos aqui o método PES. P é de pensamentos, E de expressão e S de sentimentos, na verdade, emoções. Então agora nós vamos desmembrar esses três pilares do método PES de cura interior e cura espiritual. Mas antes disso, nós temos que entender se você quer verdadeiramente a sua cura interior, a sua cura espiritual, são questões um pouquinho diferentes, certo? A cura interior está relacionada com a sua personalidade, está relacionado com os seus hábitos. Isto é a cura interior. E a cura espiritual está relacionado com as questões psicológicas, emocionais e aqueles padrões que você carrega da sua árvore genealógica familiar e de tudo aquilo que você experienciou até este momento da sua vida. Então vejam bem, eu já separei aqui que existe a cura interior e a cura espiritual. A maioria das pessoas que buscam uma cura para além do corpo físico contentam-se apenas com a cura interior, que é trabalhar questões de hábitos e trabalhar questões de personalidade. Mas quem busca verdadeiramente a espiritualidade busca também a cura espiritual, certo? Então agora vamos desmembrar este método PES. Pensamentos. Por que os pensamentos estão em primeiro lugar? É o primeiro pilar deste método de cura interior e cura espiritual. Porque aquilo que nós pensamos é aquilo que está a vibrar ao nosso redor. Se vocês lembram ou já ouviram falar da lei de atração, ela advém principalmente relacionado com os nossos pensamentos. Porque aquilo que pensamos, nós projetamos energeticamente para o nosso campo energético, também chamado de corpo vital, perispírito, também é chamado pelos espíritas, e na medida em que nós vamos nos relacionando com outras pessoas e vamos interagindo também com os ambientes aos quais nós estamos inseridos, esta energia do pensamento, ela vai acoplando-se aos campos energéticos de pessoas, aos campos energéticos de ambientes. E aonde ele vai encontrar uma ressonância, quer dizer, que ele vai encontrar a mesma frequência, a mesma vibração, pode ser um grau um pouquinho acima ou um grau um pouquinho abaixo, isso não vai fazer diferença. Ele vai fazer o quê? Vai atrair. Então você vai atrair energias de ambientes que estão correlatas com os seus pensamentos e vai atrair pessoas com vibrações correlatas semelhantes ao seu nível de pensamento. Então, se os seus pensamentos estão normalmente focados em problemas, dificuldades, obstáculos, que isso é difícil, que isso não dá, mas não vai dar certo, né? Tinha um desenho animado, como a gente diz lá no Brasil, ou uma animação, como se diz aqui em Portugal, que era do leão Lipe o leão, né? Então tinha lá junto com ele uma hiena,
E a hiena sempre dizia, ah, dó, ó vida, eu sabia que não ia dar certo. Né? Então, essa hiena sempre estava a prever ou a pressentir o mal, sempre o negativo. Então, para nós não entrarmos nessa vibração desta hiena, desta animação de Lipe, o leão, nós temos que buscar elevar os nossos pensamentos, lermos livros, estarmos em contato com pessoas, com grupos que tenham uma forma de pensamento mais elevada, que busquem na maior parte do tempo, não estou aqui a dizer que você agora 24 horas por dia, 12 horas no dia, você vai estar sempre pensando bem, pensando alto, pensando positivo. Não é isto e não vai dar certo. Você vai ficar louco. Na realidade, é quando você percebe que vem na sua mente um pensamento negativo, um pensamento contraditório àquilo que você deseja, um pensamento de crítica destrutiva, um pensamento de julgamento, né? Você já muda esse pensamento, coloca algo diferente, coloca algo mais elevado, coloca algo mais positivo. Isso é importante. Ou simplesmente anula esse pensamento. Como, Marcos? Como eu posso anular esse pensamento? Colocando a atenção em você. No momento em que você coloca a atenção, o seu foco na sua respiração, nos batimentos cardíacos, naquilo que você está segurando na mão, né? Por exemplo, estou segurando essa caneta, começa a prestar atenção na sensação da caneta na minha mão, né? A sua aspereza ou não, né? Os detalhes que tem na tampa desta caneta ou no corpo desta caneta. No momento que eu coloco atenção nisto, meu foco nisto, eu anulo aquele pensamento. E não preciso me preocupar se vou colocar agora um pensamento positivo ou não. Simplesmente anulei aquele pensamento. Mas é interessante, né, o ideal que, para além de você anular o pensamento, prestando atenção naquilo que você está a fazer, naquilo que você está a segurar na mão, ou na sua respiração, batimento cardíaco, ouvir os passos que você está dando na rua, por exemplo, no passeio, né? Tudo isso ajuda a anular o pensamento, você colocar um pensamento positivo, uma máxima, né? Se você pensou, mas esse fim de semana é provável que vai chover e não vai dar nada certo, né? Então você coloca a primeira atenção na sua respiração e depois coloca, mesmo que chova, vai dar tudo, vai ser tudo bem. Mesmo que chova, vai ser fantástico o meu fim de semana. Entende? Porque a chuva não é culpada das coisas serem boas ou más. A chuva não é culpada. Entende? Temos que colocar esta máxima. Então, os pensamentos são importantes, nós trabalharmos esses pensamentos. E, obviamente, nós prestarmos atenção. De onde é que vem o pensamento? O pensamento está associado ao quê? O que eu vejo ao meu redor? O que eu vejo na pessoa, ou nas pessoas, ou no grupo, ou naquele ambiente, que quando eu olho para aquilo, aquilo já me traz o pensamento. Isso chama-se de gatilho mental. Então, se você olhou para a cor vermelha, por exemplo, né? Vamos dizer que você tem o signo de touro. Você olhou para o vermelho lhe deixou agitado, e você quer dar uma chifrada em alguém, né? Quer ir dar uma cabeçada em alguém, como um carneiro, né? Então, o que acontece? Você tem que olhar, opa, para aí, então eu não posso olhar para o vermelho. Eu tenho que evitar olhar para o vermelho, para que ele não estimule esse meu lado agressivo, esse meu lado de ir para cima e dar uma cabeçada no adversário, naquela pessoa, naquela coisa. Entende? Então você evita olhar para o vermelho, olha mais para o azul. Isso é uma metáfora, isso é só uma forma da gente dizer as coisas, né? Só para que você entenda que nós temos que evitar então os gatilhos até nós entendermos o significado do gatilho, até a gente compreender o significado daquele gatilho. Se você pensa, o que acontece na sequência? Você expressa-se, você fala, você gesticula, você se posiciona. A comunicação verbal, aquilo que você fala, aquilo que você diz, né? Seja murmurando,
ou seja mesmo com voz alta para que a outra pessoa ou as outras pessoas ouçam você. Ou seja, a comunicação não verbal, que é o posicionamento ou então a gesticulação. Então, veja bem, se você prestar atenção ao ambiente ao qual você está sempre inserido, seja no trabalho, seja na escola ou familiar, você vai observar qual é o padrão que você mais encontra ao seu redor de pessoas que têm uma forma de comunicação verbal, fala, né, fala, a forma de expressão não verbal, os gestos que faz e o posicionamento físico que toma. Observe isto. Veja se você não está a repetir. Veja. E muitas vezes nós expressamos, nós verbalmente falamos determinadas formas dialéticas, né? Ou de tipo de conversa. Também tomamos um posicionamento físico e fazemos gestos para nós nos sentirmos como adequados ao ambiente ou para nós nos sentirmos pertencer ao ambiente, àquele grupo. Preste atenção nisto. Preste atenção. Veja isto. Veja. Se você tem filhos, por exemplo, observe nos seus filhos. Como é que é a atitude deles em determinado ambiente e como é que é a atitude deles em outro ambiente? Em casa, na casa dos avós, na casa dos tios, na casa dos primos, na casa de um amigo seu, de uma amiga sua. Veja qual é a atitude, qual é o posicionamento, a maneira como fala, a maneira como gesticula. Veja e você vai perceber diferenças. E aí você vai dizer, tá, mas isso está certo, a gente tem que se adequar a cada ambiente, mas cuidado com aquilo que você diz. Cuidado, porque da maneira como você se expressa, você pode estar a magoar, você pode estar a reforçar o pensamento negativo que você já está a ter. E tudo isso em conjunto são energias, são vibrações poderosas, porque já no passado era dito, tudo que sai da nossa boca é tão prejudicial quanto aquilo que nós pensamos. É tanto quanto prejudicial. Né? Até Jesus tinha uma máxima que ele dizia: o mais perigoso é aquilo que se põe para fora do que aquilo que entra. Ele dizia isso. Então, a importância de nós cuidarmos com a nossa forma de expressão é importante, porque ela está intimamente correlacionada com o nosso pensamento ou os nossos pensamentos. Pode ter certeza disso. Comece a observar. Comece a observar. Tá? E como eu disse, pode ser a maneira como você se expressa verbalmente ou a maneira como você se expressa não verbalmente. Gestos e postura física, postura do corpo. Né? Nós, né, ou eu que já tenho uma certa experiência de estar no palco, de estar diante de uma plateia, de estar diante de um público presencialmente, fisicamente, a gente percebe quando as pessoas estão abertas àquilo que está sendo dito e quando elas não estão. Por exemplo, o simples fato de uma pessoa estar ouvindo você e ela cruzar os braços, ela está dizendo que ela não quer saber o que você está dizendo. Ela não quer saber, ela não quer ouvir, ela não quer entender, ela não quer participar daquilo ali. Entende? Isso é um exemplo. E se ela não cruzar os braços, ela cruzar as pernas, é o mesmo significado. Ela está dizendo, eu não quero saber disso aqui. Eu não estou interessada, mas eu estou aqui. Entende? É um exemplo disso. É um exemplo. Então nós temos que observar. Observar. Certo? Se nós pensamos, nós vamos expressar, o que vai acontecer? Nós vamos reforçar um sentimento e uma emoção. O sentimento e a emoção é que vai nos levar a reagir. A reagir. Seja por impulso, que é a reação impensada, não avaliada, não analisada, não refletida. A pessoa reage por impulso, ela grita, ela briga, ela bate, ela chuta. Isto vem depois que os sentimentos estão contaminados pelo pensamento e pela expressão.
da maneira como você fala ou da maneira como você se posiciona ou gesticula. Então, os sentimentos, ou melhor, as emoções, são o verdadeiro combustível da sua reação. Da sua reação. Então, ou você fala grosso, você fala alto, você, né, joga picos, né, pela boca, ferindo a outra pessoa, ou você faz gestos realmente, né, que são, né, agressivos com o outro. No trânsito se vê muito disso, seja no grito ou seja nos gestos. No trânsito se vê muito disso. Nos campos de futebol, então nem se fala, o coitado do juiz ali, pá, sofre, né? A mãe dele tem que ter ou um ouvido muito bom e saber neutralizar o que ela ouve para o seu filho em relação a ela, ou então, né, ela tem que ser surda, porque é complicado, né? Se você já prestou atenção. Então, as emoções, elas têm um papel muito importante na nossa vida, porque são elas que vão alimentar verdadeiramente todo esse processo energético, todo esse processo da parte psicológica e, obviamente, emocional, energética principalmente. Então, se você quer curar-se, você tem que trabalhar os seus pensamentos, ter autocontrole sobre a sua forma de expressar-se e, ao mesmo tempo, trabalhar as suas emoções. Tem que trabalhar. Trabalhar pensamento e emoção já vai fazer com que você aprenda e desenvolva o autocontrole, ou autocontrole, como se diz no Brasil, da das suas reações, sejam expressões verbais ou expressões não verbais, ou até mesmo atitudes e comportamentos. Porque o pensamento e a emoção levam às atitudes e os comportamentos e as expressões, certo? Então, se você quer a cura interior, quer dizer, você quer mudar hábitos, você quer mudar traços da sua personalidade, você tem que se auto-observar muito. Que aí você vai começar a ver aonde estão os padrões que fazem parte dos seus hábitos diários, né? Você tem o hábito de todos os dias levantar-se já com a cara fechada, já brigando, já discutindo. Isso é um padrão. Então você começa a observar, isso faz parte da sua personalidade. Aí você pode até justificar com a numerologia, com a astrologia, com o enneagrama, com algum estudo que você tenha feito aí de alguma técnica que fale sobre características da sua personalidade. A numerologia Odu, por exemplo, que é dos orixás, né, tem a ver com os orixás. Tudo bem, você pode ter essas informações, mas isso não caracteriza literalmente quem você é, mas aquilo que você tem como traços e tendências na sua personalidade para você, então, exteriorizar no meio ambiente onde você está e com as pessoas. São traços e tendências, não são verdadeiramente quem você é. Então você até pode olhar, por exemplo, como eu dei dois exemplos aqui de signo, né? Você pode olhar, o signo de touro tem essa tendência, ok. Olha para ver se existe um padrão de personalidade nos seus hábitos que tem a ver mesmo com este signo. Estou falando de um modo geral, o ideal é fazer um mapa astrológico, obviamente. Mas vamos seguir pelo aquilo que o povo busca, né? Pelo aquilo que o povo tem de conhecimento e que normalmente é colocado em geral. Então, eu sou do signo de touro, ok. Quais são os padrões e tendências que o signo de touro tem? Positivas e negativas. Comece a observar. Comece a observar se existem esses traços, essas características verdadeiramente na sua personalidade. Se você quer a cura interior, você tem que fazer isso. Aí você vai começar agora a selecionar quais são os traços e características e tendências que eu quero dar vazão, que eu quero dar força, que eu quero desenvolver, que eu quero aplicar isto no meu dia a dia para ter um retorno positivo na minha vida, e quais são os traços, as tendências negativas do signo que eu quero trabalhar para ter autocontrole sobre aquilo ali, autocontrole sobre aquilo ali, certo? E isso é para cura interior. Agora, se a cura é espiritual, meu amigo, minha amiga, aí a coisa é mais embaixo e a coisa é mais profunda.
aí você vai ter que realmente fazer uma grande alteração em todo o seu registro kármico e no seu registro a nível daquilo que traz de padrões familiares, da sua árvore genealógica familiar e principalmente dos seus pais. Principalmente dos seus pais. Aí você tem que mudar mesmo, fazer um processo profundo de transformação interior. Por isso que quando eu comecei esse vídeo, eu disse, a maioria das pessoas que até acham que estão buscando algo de espiritualidade, elas só trabalham a cura interior, que é personalidade e hábitos. Não trabalham a cura espiritual, que são o vencer verdadeiramente os padrões que trazem da sua árvore genealógica familiar, no mínimo. No mínimo. Sem falar de vidas anteriores. Certo? E qual é a surpresa? Bem, a surpresa é que você pode entrar em contato comigo, né? Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Entre em contato comigo, venha conversar. Vamos ver como eu posso auxiliar você nesse processo de cura interior e também na cura espiritual, se você quiser, né? Eu tenho aqui à disposição várias ferramentas que eu posso ajudar você e tenho certeza que trarão resultado sim na sua vida em breve espaço de tempo, breve, né? Curto espaço de tempo, desculpa. Vai trazer resultado para você, tenho certeza disso. Então, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos ver o melhor caminho, um plano que a gente possa construir juntos para você ter este resultado, ok? E se você disser, olha, Marcos, eu estou vindo através do vídeo A Cura Interior e Espiritual lá do teu canal no YouTube, Meditação e Espiritualidade. Se você me disser isto, ainda lhe dou um desconto no trabalho que nós vamos estar a fazer juntos, ok? Estou à sua disposição. Essa é a surpresa. Não adianta eu só vir aqui e falar para você e você ficar no ar. E agora? A quem eu recorro? Aonde eu vou? Com quem eu falo verdadeiramente sobre isto para tentar encontrar uma solução? Está aqui, eu estou à sua disposição, certo? Bom, encerrando esse vídeo, eu peço para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, acione o sininho. Você deixando o seu like, o YouTube vai perceber que este vídeo, este material foi importante, foi interessante, agregou algo de bom na sua vida e que outras pessoas também vão ser assim beneficiadas. O seu like diz isso para o YouTube. Então me ajuda, você não paga nada, não gasta dinheiro nenhum em dar like neste vídeo. E acionando e inscrevendo-se no canal e acionando o sininho, você é notificada dos próximos conteúdos que eu vou colocar aqui à sua disposição. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Namastê. Bem-ajá. Paz inverencial.